Olá, sejam bem-vindos. Esta é a nossa sexta aula da história de Israel. E hoje vamos falar sobre a liderança do povo de Israel que entrou na terra de Canaã. A tribo que vai liderar são os filhos de Raquel, o Efraim, Manassés e também o Benjamim. Estes os filhos da esposa que Jacó amava. Assumirão a liderança de todas as tribos. As tribos dos filhos de Lia ter-se-iam instalado em Canaã antes do grupo liderado por Moisés, Josué. Ou seja, para entendermos essa parte assim, um grupo foi e teve a experiência do Egito, a experiência de Moisés, a experiência de Josué, a libertação, mas um outro grupo, os filhos da escrava de Lia, estavam em Canaã. Tinham ficado em Canaã e não tiveram essa experiência do êxodo, essa experiência da libertação. Mas quando este povo, liderado por Moisés e Josué, chegou a Canaã, eles se uniram e aí começaram a se tornar, como eu já disse, uma confederação. A confederação dos filhos de Israel, a Israel propriamente dito como país. Só que lá, como eu já disse, os cananeus estavam habitando. Os cananeus habitavam as terras melhores e eles foram viver nos vales, foram viver nas altas montanhas, foram viver distante das terras férteis. Precisaram se dividir para que cada um pudesse produzir, todas as tribos pudessem viver. Por exemplo, o pessoal que estava do norte, que não teve a experiência do êxodo, eram aqueles que produziam o alimento, aqueles que trabalhavam a terra. E os do sul, aqueles que tiveram a experiência do êxodo, eles irão produzir as ovelhas, irão produzir o leite e assim por diante. Pessoas com produções diferentes, mas irmãos unidos pela mesma fé. Então começam a enriquecer, começam a ter esse contato com toda essa cultura que havia lá na terra de Canaã, começam a se juntar as tradições de cada um. E a partir dessas tradições, dessas experiências, que tanto lá o povo do norte como do sul tinham, começam a se juntar e aí começa a ter os primeiros passos para a nossa Bíblia. Começa a ter o primeiro passo da formação da Sagrada Escritura. Começam, como eu já disse, juntar-se às tradições. Então começam a viver também um tempo de liderança e um tempo muito grande de mudança. O novo gênero de vida, a convivência com os cananeus, não podiam deixar de refletir profundamente na vida dos israelitas. Por exemplo, os cananeus, eles tinham a maneira deles de cultuar um deus que eles chamavam de Astarte e de Baal. E isso chamava muita atenção dos israelitas, esses deuses. Por exemplo, Astarte era a deusa da fertilidade. Existia nas terras de Canaã uma espécie de montanha, uma espécie de uma montanha cheia de cavernas, e dentro dessas cavernas existiam as prostitutas sagradas. Presta muito bem atenção para você entender depois para frente o que a palavra de Deus vai dizer. Essas prostitutas sagradas, como é que funcionavam? Elas usavam muitos adornos, enfeites, pintavam os rostos, tinham muitos anéis, brincos, se enfeitavam, eram muito bonitas. E quanto mais você, com cada prostituta, você saía, você ficava passando de caverna a caverna, que formava-se um monte, um templo, um monte, mais você estava adorando a Baal. Então, quer dizer, para o israelita, que estava acostumado com aquela vida lá, aquela esposa que quase não tomava banho, que não se enfeitava, aquela esposa que só trabalhava e cuidava dos filhos, e ele olha essas prostitutas sagradas, essas moças bonitas, essas moças todas enfeitadas. Fala, esse Deus é muito melhor que o teu. Quando ele compara a esposa dele com a prostituta sagrada de Canaã, ele começa a pender para o lado de lá. Ele fala, vou ficar com essas deusas aí. E isso começou a complicar e ter um problema muito sério entre os israelitas, porque começou a dividir o coração. Eles achavam que era melhor ficar com os deuses cananeus. Aí tinha também a questão da carne de porco. Se você olhar no Antigo Testamento, existe uma proibição de comer a carne de porco. Mas os cananeus, eles estavam acostumados com a carne de porco, eles criavam porcos. Então a Bíblia muitas vezes fala de porcos, até tem uma passagem que Jesus manda os demônios lá para os porcos, você lembra disso? Que eles caem depois de um precipício.
Então porcos eram considerados a carne consagrada ao deus Baal. E eles que estavam acostumados a comer carne de carneiro, eles que estavam acostumados a comer carne sem gordura, de repente chegam e começam a experimentar essa carne dos cananeus, que aliás era muito mais gostosa do que aqueles que estavam acostumados, só que essa carne com gordura, o que aconteceu? Essa carne começou a fazer também, dar um problema de saúde muito sério entre os judeus. Eles passaram a ter muitos problemas de saúde, porque não estavam acostumados com a gordura. Mas eles diziam, nossa, mas este Deus Baal, esse Deus cananeu, é muito melhor que o nosso. Mas estavam morrendo. Então aí os chefes das tribos começam a falar, ó, Deus está proibindo você comer essa carne, porque essa carne é sacrificada aos ídolos. Se você falasse, não, é a carne que está fazendo você passar mal, isso não ia convencer ninguém. Mas se falasse, Deus proibiu, porque é uma carne consagrada aos ídolos, aí a história era outra. Só que com tudo isso, com essa questão da Astarte, com essa questão do Baal, fez com que o povo se unisse muito mais e fez com que esse povo passasse a adorar Javé como um único Deus, um único rei. Um Deus que estava acima da Astarte, um Deus que estava acima de Baal. Inclusive, bem lá na frente, a gente vai ver a história da Torre de Babel, que quando eles constroem uma torre para chegar até Deus, e aí essa torre cai, a língua é dividida, o povo fica dividido. Babel lembra o quê? Baal. Então você vai entender, mas isso é uma outra história bem lá na frente que a gente vai explicar, mas tem a ver com isso também, porque a bigorna vira martelo. Como fala no nosso texto aí que você tem aí a apostila, a bigorna vai virar martelo. Quero que você entenda bem isso. Essa experiência e essa proximidade com o povo cananeu, essa divisão que aconteceu entre eles, entre as tribos, essa história de Astarte e de Baal, fez, repito, com que o povo se fortalecesse muito mais. Quando o povo experimenta o pecado e vê que aquilo tira a paz, quando eles experimentam o pecado e se afastam de Deus, vê que a vida deles fica vazia, eles passam a retornar para o Deus único, aquele Deus que também os havia libertado lá no Êxodo, e também aquele Deus que ficou com eles lá no norte, daquele povo que não teve experiência. Mas para Israel, essa experiência do Êxodo, aquela experiência da sarça ardente que a gente já falou, que falou com Moisés, aquele Deus que revela o nome dele, a teofania que aconteceu ali no Monte Horebe, aquele Deus que falou para Moisés, eu sou Javé, aquele que está aí, eu não vou te abandonar e vou caminhar contigo por todo sempre. Eu vou cuidar de você, não importa a situação que o inimigo colocou, não importa aquilo que você está vivendo, eu vou cuidar de você. Eu digo isso para você que está aí vendo. Você talvez esteja vivendo uma situação que você está afastado de Deus. Você não faz as suas orações, você não ora, você não busca a Deus e você vê que a tua vida está vazia. Talvez você está vivendo uma vida de pecado e você vê isso, olha, me traz o quê? Me traz a alegria passageira, me traz prazer passageiro, mas me tira a paz. Talvez seja essa a tua situação. Você vai ver que a história de Israel é igual a nossa, é igual a minha, é igual a tua. Às vezes vivemos em momentos que não temos fé, que não temos paz, que não temos alegria, não temos a presença de Deus. Então acontece o quê? Acontece com que essa experiência ruim faz com que a gente pense que Deus é muito maior. Eu quero que você depois leia lá na tua casa aí o livro de Eclesiástico 46, capítulo 46. Eclesiástico 46 e também o livro de 1 Samuel, de 1 ao capítulo 8. 1 Samuel 1 ao capítulo 8. Está aqui no rodapé o nosso WhatsApp. Entre em contato conosco, curta, compartilhe este vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque estamos aqui para falar de Deus, para mostrar a palavra de Deus e para falar com que Deus está próximo de você. Próxima aula, na 7ª, vamos falar um pouquinho de Salomão. Tchau, Deus abençoe a todos vocês.